Bem-vindos ao primeiro episódio do Futuro Mais Verde, um podcast do município de Águeda, neste ano em que é vencedor do prémio European Green Leaf, um podcast no qual vamos olhar para o futuro, um futuro mais verde, mais amigo do ambiente. Começamos com Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, também Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Muito obrigada por estes minutinhos que reservou para a nossa conversa. Vamos falar aqui do papel dos municípios na definição destas políticas ambientais, políticas de futuro. Antes disso, tenho aqui um desafio, e não é um desafio pequeno para si. As crianças das escolas de Águeda foram desafiadas a escreverem uma pergunta relacionada com esta matéria aos decisores políticos da sua terra. Está preparado para essa questão? Claro que tenho que estar. Aqui está, pode ler. Mas leia que eu não trouxe o jogo. Então pronto, vamos ler e até já posso dizer quem é o aluno ou a aluna. Porquê é que há adultos que nos dizem para cuidarmos do ambiente, mas depois não o fazem? É a pergunta do Diogo Pereira, da Escola Pioneiros. Eu se tivesse aqui o Diogo, dava-lhe um enorme abraço, porque tenho exatamente dito isso tantas vezes. Eu queria recordar que o município e as escolas, e o município em coordenação com as escolas, há já algumas décadas que temos vindo a fazer um trabalho notável nestas questões ambientais, nomeadamente, e até naqueles exemplos maiores, nas coisas tão simples como a reciclagem, a separação dos recicláveis. Portanto, eu diria que os pais, a geração atual dos pais dos dias de hoje, são pessoas que passaram por essa formação, portanto, têm tudo para terem a formação que os filhos têm agora. E curiosamente, os filhos que levam para casa também informações idênticas que era só recordar. O que é certo é que nós, por exemplo, quando nos abeiramos dos ecopontos, percebemos imediatamente que há aqui qualquer tipo de funcionalidade. Portanto, eu diria que há demasiadas pessoas que parece que se esqueceram e depois vejam bem. Eu costumo dizer que vale mais um grama de exemplos do que uma tonelada de conselhos, não é? Era tão bom que as pessoas se agarrassem aos bons exemplos e ainda bem que as crianças estão... Mas nós já sabíamos, mas ainda bem que as crianças estão tão atentas àquilo que os adultos fazem. Olhem, é uma ótima pergunta e uma lembrança fantástica para os adultos. Afinal de contas, temos quem olhe para nós e para aquilo que nós andamos a fazer e a dizer. Sim. É tão bom que toda a gente seja assim mais consequente. E que olham para os bons e para os maus exemplos dos adultos, não é? Neste caso. Acho que sim. Há de certeza muitos adultos com toda a formação a terem mais práticas nestas questões ambientais. Uhum. Os municípios têm uma responsabilidade acrescida no que toca a pensar num futuro mais verde e num futuro sustentável. Os municípios, desde logo, são a forma de governo mais próxima que existe das pessoas. Naturalmente, as autarquias são exatamente isso. E têm no seu core, na sua forma de estar e de ser, obrigações. E, naturalmente, olharmos para estas questões do ambiente e da sustentabilidade, eu diria que estão, neste momento, na primeira linha. Águeda já o faz e, por exemplo, este tipo de reconhecimento como o Green Leaf vem nos mostrar que estamos a fazer muitas coisas bem, porque poucas não me daria para sermos destacados como Green Leaf. Mas já há uma certeza, é o caminho que há para percorrer e, portanto, os municípios sensibilizam, apostam em boas práticas, no fundo são aquele motor, aquele catalisador que chama a atenção, que faz e que chama muitas pessoas para fazerem. Portanto, eu diria que são praticamente incontornáveis. Uhum. E não estamos a falar só, ainda que seja um só tema, mas isto é transversal a tantas áreas. No caso, num município como Águeda, quando falamos de um futuro mais verde, estamos a falar de quê em concreto? Transportes, resíduos, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de qualidade de vida. E, afinal de contas, a qualidade de vida está linkada a tantas outras coisas. Nós temos que ter, quando falamos de qualidade de vida e de termos um município verde, naturalmente que temos que estar atentos para aquelas questões mais ambientais, mais verdes, mas já reparem numa coisa, olha o que nós fazemos, por exemplo, nos rios, nos nossos rios. Eu acho que é importantíssimo lembrarmos, anda aí inclusivamente um vídeo fantástico, é só meia hora, que deixa muitas pessoas, eu diria que muito surpreendidas por serem Águeda, a prática que nós temos, nomeadamente com o Life Águeda.
Mas depois o que nós fazemos, naturalmente, na questão dos resíduos, na manutenção de espaços verdes, na questão da sustentabilidade propriamente dita em termos energéticos, em termos de tantas outras coisas, mas depois em tudo o resto. É que nós, quando pensamos no desporto, quando pensamos na cultura, quando pensamos na tal qualidade da vida, é um mix onde estas questões são absolutamente essenciais. Eu não diria que neste momento não é possível imaginarmos alguém com boa qualidade de vida num ambiente e sobretudo em toda a envolvente, em tudo aquilo que funciona e que contribui para a nossa vida, descurada. Portanto, eu diria que eu gosto de classificar muitas questões ambientais como isso é absolutamente essenciais para a nossa qualidade de vida. Mas isso são as questões nas quais é possível ter planeamento e socorrer-se de planos. Depois temos a questão dos fenómenos extremos e este ano, por exemplo, em que tanto sofremos em Portugal com isso, e Águeda um pouquinho também, estas questões não podem ser planeadas, mas se calhar já estão pelo menos antecipadas num plano de crise ou num plano de prevenção. Eu aqui vou ser um bocadinho polémico e acho que não tenho medo nenhum de ser polémico. A nossa vida, sermos seres vivos, desde logo, humanos ou outros, naturalmente que implicam riscos. E este ambiente que nos rodeia, a própria atmosfera que nos circunda, naturalmente que comporta um conjunto de riscos. Nós temos o dever de prever muitos desses riscos e fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance para os mitigar e, sobretudo, para termos uma reação pronta quando acontecem. Mas depois há certas e determinadas coisas que ultrapassam todas as medidas. Aquilo que aconteceu, eu diria que vou generalizar dizendo a zona de Leiria. Eu tive a oportunidade de chegar logo na segunda-feira seguinte, de estar naquela zona e ninguém está preparado, nem nunca ninguém vai estar preparado para um fenómeno daquela natureza. Assim como, por exemplo, para a potência, chamemos-lhe assim, do incêndio que nos percorreu na parte norte do concelho, na altura, em setembro de 2024. Estamos a falar de condições extremas, em que por muita preparação que nós façamos, as coisas ultrapassam-nos e efetivamente ultrapassam todas as medidas. Eu vi nessa altura a relva bradinha dos jardins que tinha sido regada a arder. E, portanto, imaginem o que é que, quando estamos a falar de qualquer coisa, aquela prevenção e de dizermos que temos que dar 10 metros ou menos 10 metros, estas condições extremas ultrapassam tudo isso. E, portanto, primeiro, é absolutamente essencial que nós não percamos a noção do risco. E a noção do risco leva-nos todos a ter um conjunto de cuidados e não estarmos só a olharmos para as entidades como sendo as câmaras municipais, o Estado, para ter que prever tudo e a planear tudo. Esta prevenção do risco, sabermos como devemos estar, como nos devemos comportar, como é que nos devemos defender e protegermos a nós e aos nossos, é uma coisa que diz a cada um. E, portanto, eu queria aqui, nestas questões, percebermos que a cidadania também é isto. Eu acho que há demasiadas pessoas, nesta altura, demasiadas pessoas olhadas para o Estado e para as diversas formas de Estado, e as autarquias também o são, como os fazedores de tudo. Ou seja, eles é que têm a obrigação de preverem tudo, de resolverem tudo, e nós simplesmente estamos por cá e andamos por cá. E não pode ser rigorosamente nada. Eu acho que tem que ser toda uma comunidade a pensar muito bem nisto, individualmente cada um de nós a percebermos quais são os nossos tipos de comportamentos, e voltamos lá outra vez atrás àquela questão da criança, da pergunta do Diogo. Não é? Uhum. Da pergunta do Diogo. Cada um de nós, em vez de, temos que naturalmente olhar à volta, vermos onde é que nos inserimos, mas percebermos, e a mudança que nós queremos ver nos outros tem que começar em nós. Porque afinal de contas as coisas menos boas aparecem feitas e parece que ninguém as fez. E é um pouco isto que nós todos precisamos estar sensibilizados desta maneira e, sobretudo, eu acho que ninguém se pode responsabilizar. Uhum. E, portanto, quando falamos nestas questões, percebermos que há fenómenos efetivamente extremos que nos ultrapassam todas as programações possíveis que nós possamos fazer, que nunca ninguém vai estar completamente preparado para uma coisa daquelas. Nunca ninguém. E temos que saber estar e reagir a situações dessas, e isso exige-nos desde logo um conjunto de preparações que nós temos que fazer a priori. E também pequenos gestos que às vezes podemos tomar, não é? Limpeza dos terrenos, por exemplo, pequenos gestos que podemos tomar, não é? Claro que sim. Por aí, naturalmente, que isso é absolutamente essencial. Mas depois o tipo de comportamentos, porque reparam numa coisa, por exemplo, os incêndios, ainda hoje de manhã, de madrugada,
tivemos um incêndio no Caramulo e nós lembrámos logo daqui, do incêndio de 2013 do Caramulo, de má memória para todos, certo? E os nossos bombeiros avançaram com todos os meios, naturalmente que o combate correu bem, porque não se complicou o incêndio, mas eram 6 e qualquer coisa da manhã. E a minha pergunta é, o que é que aconteceu às 6 e tal da manhã para que aquele incêndio deflagrasse? Alguém rapidamente vai dizer, alguém o foi atiçar. E pergunto eu, não terá sido alguém, por exemplo, que teve a queimar sobrantes ontem à noite, deixou uma pequena fogueira e depois, durante a noite, o vento que se fez sentir e que era intenso, não atiçou aquilo ali tudo à volta? Aquela pessoa que foi embora e deixou aquilo assim meio a arder, será que não se lembrou disso? Será que tinha tão bem controlado o tempo, quando estamos a falar do clima, do vento ou a falta de vento? O que é certo é que aconteceu. E podíamos ter aqui uma grande chatice e, sobretudo, mais uma grande catástrofe. Tudo isto porquê? Porque, afinal de contas, somos nós, seres humanos, estamos desatentos. E aquelas malta que às vezes até vai com um bocadinho de pressa e larga o cigarro e atira para algures. Também são todos bons rapazes, mas o que é certo é que nesse momento, nesse gesto, não se lembrou, as pessoas não se lembram sequer que o fizeram. E quando acontece qualquer coisa, raramente alguém diz assim, se calhar foi aquilo. São pequenos gestos que fazem a diferença, multiplicados, quando é para bem, multiplicados por muitos fazem toda a diferença, não é? Conseguimos individualmente, para mal também. Há um ditado popular que, e vejam bem, que até falava de uma coisa interessante daqueles tempos, que se dizia que o vinho pago por todos não é caro. Sim. É isso, se nós repartirmos os gestos que precisamos fazer, as atitudes que devemos tomar e as missões que devemos ter em prol destas questões, vão ver que custa muito menos. Agora, se nós estivermos de mãos nos bolsos, de forma passiva, desajeitados ou desatentos, à espera que alguém faça por nós, então aí as coisas vão correr mal, com toda a certeza. Como é que seria para si o município de Águeda ideal no futuro, em termos ambientais e em termos sustentáveis? Nunca será eu diria que nós nunca vamos ter a perfeição. A perfeição é qualquer coisa que não é humano. Mas já é caminhos. Eu diria que o papel dos decisores, nomeadamente de tudo o que é, por exemplo, a Câmara Municipal, o município, naturalmente é assumir as boas práticas, enquadrá-las bem, percebê-las bem e, no fundo, ter uma orientação que sigam esses caminhos. Mas volto a dizer, às vezes parece que andamos todos à procura da perfeição e perfeitinho, eu não conheço ninguém, não é? E, portanto, estas questões agora, naturalmente, que Águeda, nós sentimos muito orgulhosos com aquilo que temos vindo a fazer no nosso município e temos razões para isso. O que é que lhe provoca mais orgulho daquilo que foi feito nos últimos tempos? Olha, mas antes de mais, eu queria falar de uma forma mais genérica, porque repara numa coisa. Nós, às vezes, eu conto esta história porque é esta história que me dá um orgulho muito grande. E nela, eu acho que sintetiza aquilo que eu penso. Quando nós preparamos a candidatura ao Greenleaf, e volto a dizer, fizemos com os nossos recursos humanos, com os nossos meios e, sobretudo, com aquilo que somos. Com aquilo que fazemos, que são as nossas práticas. E lembro-me perfeitamente que na altura naturalmente fomos nomeados finalistas, ultrapassámos logo uma série de municípios portugueses, porque fomos nós os finalistas e não foram outros. E, portanto, aqui já houve uma distinção, qualquer coisa que quem estava, o júri deste galardão à escala da Comissão Europeia, viu em nós qualquer coisa que é mais que os outros, ou melhor. E, portanto, já ficámos aí muito satisfeitos. Mas depois, para a apresentação final, que era um momento absolutamente crítico e de uma responsabilidade e, sobretudo, eu diria que de grande exigência, um momento de grande exigência, e que tínhamos que demonstrar efetivamente aquilo que tínhamos, aquilo que somos, disseram, parece outros municípios mais experimentados que nós e que já cá vieram tentar várias vezes, que até já estiveram e foram finalistas noutras vezes, mas finalistas vencidos, bem acompanhados, sei lá, de ministros e secretários de Estado, de presidentes da CCDR, de reitores das universidades, de grandes figuras influentes dos mais vários quadrantes. Nós também devíamos levar alguém que, no fundo, mostrar que não estávamos sozinhos. Eu, na altura, olhei e pensei e disse, olhem,
Vamos lá, vamos com aquilo que somos e vamos com toda a tranquilidade e a nossa humildade, com aquilo que somos e não mais do que isso. Nós até, numa situação destas, olha, ou ganhamos ou aprendemos. Ganhamos à primeira. É que naturalmente naquele momento, e sobretudo, perante um júri robusto de várias pessoas de vários países, quando começaram a perceber, e eu estava numa posição que estava ali, via e conseguia perceber as reações que estavam das pessoas, que estavam montadas para nós, aquele momento é um momento em que efetivamente nos faz sentir extraordinariamente orgulhosos e muito felizes. E porquê? Porque percebemos imediatamente, quando começámos a fazer, a apresentar e a mostrarmos aquilo, portanto, a expressão das pessoas começou-se a modificar e comecei a ver neles qualquer coisa eu diria que até não vou exagerar nas palavras, mas não é, fascinados. E a nossa terra, afinal de contas, é assim. Porque reparem numa coisa, nós temos muito orgulho na nossa terra e achamos-la muito bonita. E é. Eu acho que se tivermos a capacidade de a mostrarmos tal qual como ela é, ela só pode ser bonita. E pronto, eu acho que temos este potencial entre nós. Se houver qualquer coisa que nos possa distinguir e que a gente acha que merece a distinção, é efetivamente o cuidado que pomos naquilo que temos e que somos. Porque, afinal de contas, devemos ser uma terra linda e um povo fantástico, sem dúvida nenhuma. A Águeda faz parte de um todo, não é? E agora vou aqui para a escala regional, ainda por cima aproveitando que tem responsabilidades acrescidas neste todo, que é a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Estas matérias também têm um peso muito importante no grupo regional. Muito claramente. E depois, eu até por uma razão muito simples. Eu costumo dizer, e é uma certeza absoluta que eu tenho, as questões que se colocam à governança não se modificam, não se transformam quando passamos pela placa que diz que mudamos a fronteira do município. Eu acho que as pessoas, curiosamente, muitas vezes no dia-a-dia, até essas coisas estão perfeitamente desvanecidas. Porquê? Porque vamos aqui ou ali, conforme é mais próximo, as nossas relações, o nosso trabalho, aquelas coisas, andamos de um lado para o outro. E, portanto, os problemas das pessoas aqui e ali são os mesmos. E eu acho que este efeito de escala, mas sobretudo a sincronia que se pode ter entre os municípios, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E, portanto, eu acho que num território como o nosso, com estes 11 municípios, que afinal de contas são tão diversos. Reparem bem, nós, por exemplo, sei lá, olhamos para a Ria, para a zona das praias, e temos ali eu diria que um ex-libris da região, a Ria, que se impõe com toda aquela... Mas depois vejam bem o que é que nós saímos dali um pouco e vamos para uma bairrada com a vinha, a nossa floresta e as nossas aldeias serranas, e tantas outras coisas. Afinal de contas somos tão completos. Eu diria que na nossa região podemos claramente dizer que somos o país, porque somos. Já diziam o mesmo de Águeda, porque também somos. Porque mesmo o próprio Conselho de Águeda já é tão diverso nas suas freguesias. Agora imaginem estes concelhos. Conseguimos ter um conjunto de matérias em que temos uma ação sincronizada, comum, com ganhos de escala e, sobretudo, com esse fazer idêntico, com condições idênticas para todos. Olha agora, por exemplo, a questão dos transportes. Eu acho fantástico, porque já reparou, alguém que tem um passe até relativamente, eu acho que muito económico, de 15 euros, afinal de contas pode percorrer as carreiras que quiser durante aquele mês, em qualquer um dos municípios aqui à volta, sempre nas mesmas, sem qualquer tipo de restrições. E usar os transportes coletivos, o que é muito bom para o ambiente. No entanto, é um território, ou parte dele, muito vulnerável, a questão da Ria de Aveiro. Isso também está presente nas vossas decisões, nas vossas reflexões a esta escala regional? Nós temos várias vulnerabilidades, nós temos, lá está, esta diferença, olhamos para a orla costeira e percebemos o galgamento do mar, a erosão costeira, que é um problema para esta região. Nós olhamos para o Baixo Boga Lagunar e percebemos que há intrusão salina nos campos do Baixo Boga e é um problema para esta região. Mas depois, por exemplo, temos as cheias em vários, como em Águeda, como em alguns outros municípios. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Albergaria Velha em Angeja, em Estarreja, noutros sítios, que são um problema para a região. E depois temos os incêndios florestais,
que nos aparecem aqui deste lado todo mais nascente, que também são um grande problema para a região. Como vê, nós temos que, afinal de contas, ter uma visão atenta e nenhum destes problemas pode ficar para trás, porque todos eles são importantes e às vezes até parece que havia assim uma certa tendência de priorizar, por exemplo, o avanço do mar era uma coisa crítica, ok? A gente às vezes estávamos ali, num ano o mar era capaz de ir buscar de meia dúzia de metros de terra, depois de areia, depois se calhar no inverno seguinte até o repunha, mas pronto, mas quando o levava era um problema. E porque nós, por exemplo, se vamos para a zona de Forador e mais a norte, para Cortecaça e tudo mais, percebemos claramente que há ali zonas absolutamente críticas e com o avanço do mar a processar-se de forma evidente. Então, mas e os incêndios florestais? Esses vêm-nos todos os anos. E com impacto e com uma perigosidade que eu diria que é ainda muito maior, porque, como é que eu ia dizer, o mar quase que avisa. Dá para pelo menos pormos as pessoas e salvaguardá-las. Agora, os incêndios, da forma, eu estou-me a lembrar do último, que foi efetivamente uma violência extrema, o de setembro de 2024, e portanto temos tudo isto. Resumindo, a comunidade intermunicipal tem indiscutivelmente um papel muito importante. A conjugação destes problemas, destas necessidades e, sobretudo, de todas as montadas em torno de toda uma região é uma coisa notável e eu diria que é uma casa em crescimento. Porque eu não tenho grandes dúvidas que o intermunicipalismo está a descobrir paulatinamente um conjunto de matérias onde tem mais valias. Eu estou-me a ler. E se calhar é uma forma, ao contrário de outras palavras, eu acho que é uma presença no território mais musculada e mais alargada que é cada vez mais interessante. Se calhar é um bom princípio para algumas conversas que se falam aí, de palavras que nós agora, nesta altura, nem podemos usar. Eu estava-me a referir à regionalização, que isso nem se deve usar. Mas pelo menos fica essa dica e essa defesa, não é? De que o intermunicipalismo tem as suas vantagens e certamente que estará na construção de um futuro mais verde, que é esse o tema que nos traz aqui. Muito obrigada por estes minutos e pelo depoimento neste que foi o episódio de abertura desta série de podcasts Futuro Mais Verde. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos.